Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante de graduação em Biotecnologia e estou no P1. E no vídeo de hoje nós vamos desvendar os mistérios da química nuclear. Brincadeiras à parte, mas a química nuclear é um dos assuntos de química que gera mais curiosidade e ao mesmo tempo mais confusão entre nós alunos. Então o vídeo de hoje vai ser para descomplicar essa parte de química nuclear e esse vídeo vai abranger assuntos como a química nuclear no geral, a diferença entre fissão e fusão nuclear, que gera bastante confusão, inclusive até em mim. Também vamos falar um pouco sobre a lei de Soddy, sobre a transmutação, sobre vários assuntos interessantes. Começando então, falando sobre química nuclear, não tem como falar sobre química nuclear sem falar sobre o núcleo do átomo, né? E do que é formado o núcleo do átomo. Todos nós sabemos, todos nós somos ensinados que o núcleo atômico ele é formado pelos prótons, que é a carga positiva, e os nêutrons, que não tem carga, eles simplesmente têm carga neutra, é uma partícula de carga neutra. E uma observação, que os nêutrons, eles também podem ser chamados de núcleos. E voltando sobre os prótons, eles têm a carga positiva, certo? E os prótons, eles são responsáveis por ser tipo o CPF do átomo. É assim que eu gosto de pontuar. Por que CPF do átomo? Porque é o número de prótons que vai determinar o número atômico daquele elemento e, consequentemente, determinar qual elemento é qual. Então, são os prótons que são responsáveis por diferenciar os elementos. Então, por exemplo, o hidrogênio e o hélio. A única coisa que difere esses elementos para um ser o hidrogênio e o outro ser o hélio é um próton a mais. O hidrogênio tem número atômico igual a 1, enquanto o hélio tem o número atômico igual a 2. Então, um único próton de diferença é o que faz o hidrogênio ser o hidrogênio e o hélio ser o hélio. Então, é por isso que eu gosto de pontuar que os prótons servem como o CPF dos elementos, né? São eles que são responsáveis pelos números atômicos e por diferenciar os elementos e tudo mais. Então, relembrando, nós temos o núcleo atômico formado pelos prótons e formado pelos nêutrons, sendo os prótons carga positiva e os nêutrons não têm carga, são partículas de carga neutra. E essa soma de prótons e nêutrons, elas formam o número de massa. Então, o número de massa dos elementos é justamente prótons mais nêutrons, que formam o número de massa, que inclusive é essa junção dos prótons e dos nêutrons para formar a massa do elemento, que dá origem a esta querida fórmula aqui, que todos nós somos obrigados a decorar para conseguir fazer prova, vestibular, enfim. Então, esta fórmula aqui é originada a partir da soma dos prótons e dos nêutrons para descobrir o número de massa, o número atômico e, enfim, tudo mais. Preste atenção nisso que eu vou falar agora, que é uma observação muito importante e que pode confundir a cabeça de muita gente. Mas é o seguinte, um elemento, ele está estável quando ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons. Então, quando o número de prótons e nêutrons está equilibrado, está igual, um elemento ele é estável. Mas quando um elemento tem uma diferenciação entre o número de prótons e o número de nêutrons, por exemplo, tem mais nêutrons do que prótons, mais prótons do que nêutrons, enfim, o que acontece é uma instabilidade. Então, essa diferença entre prótons e nêutrons que causa a instabilidade de um elemento. E, visando isso, nós temos os isótopos, que são o quê? São elementos que são basicamente os mesmos elementos, só que eles têm um número de nêutrons diferentes. Então, a gente tem até como exemplo o carbono 12 e o carbono 14, que o que acontece? Eles têm o mesmo número de prótons, né? Ambos têm 6 prótons, só que o carbono 12 ele tem 6 nêutrons, né? 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, ele é estável. E o carbono 14, ele é instável, porque ele tem 6 prótons, porém... Continuando, o carbono 14, ele tem 6 prótons, porém ele tem 8 nêutrons. Então, ele é considerado instável e radioativo, porque a radioatividade, ela vem justamente dessa instabilidade dos elementos, em que os prótons são diferentes dos nêutrons, né? No quesito quantidade. A quantidade de prótons é diferente na quantidade de nêutrons. Então, isso gera instabilidade e, consequentemente, gera a radioatividade. Outro ponto importante sobre a química nuclear é a questão da força nuclear, que é o que eu vou ler aqui para vocês agora. As forças nucleares fortes, ou seja, uma interação forte, são responsáveis por manter os núcleos coesos dentro do núcleo, superando a repulsão eletrostática entre prótons.
essas forças atuam em distâncias muito curtas e são independentes da carga elétrica. Sem essas forças, a repulsão coulombiana entre os prótons desintegraria o núcleo imediatamente. A intensidade da força forte é aproximadamente 100 vezes maior do que a força eletromagnética. Voltando a falar sobre aqueles conceitos de estabilidade e instabilidade, tem duas regrinhas, duas proporções que é importante eu ressaltar aqui, que é o seguinte: em elementos considerados leves, ou seja, com um número atômico menor ou igual a 20, o número de nêutrons tem que ser absolutamente igual ao número de prótons. Então, a proporção é de 1 para 1. Então, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Se um elemento, por exemplo, o carbono, né? Que eu falei dele e do isótopo dele ainda agora. Então, o carbono ele tem que ter 6 nêutrons, então também tem que ter 6 prótons. Tem que ter exatamente a mesma quantidade de nêutrons e de prótons para ser estável. Mas isso só vale para os elementos com número atômico menor ou igual a 20, ok? Ok. Só que em alguns casos, para os elementos considerados pesados, ou seja, com número atômico superior a 20, o número de nêutrons pode sim ser diferente do número de prótons. Na verdade, é até indicado, é até o certo, o número de nêutrons ser maior que o número de prótons nesses casos. Porque o que acontece é o seguinte: nós sabemos que os prótons, eles são partículas positivas. E positivo com positivo dá negativo, ou seja, elementos positivos ou qualquer repulsão. Então, é necessário que nesses casos em que há muitos prótons, né, em que o elemento é pesado, tem muitos prótons, enfim, é necessário que haja uma maior quantidade de nêutrons, justamente para poder estabilizar, porque os nêutrons, nesse caso, eles vão servir tipo como barreiras e como colas. Então, um próton vai se ligar de um lado do nêutron e outro próton se liga do outro lado do nêutron. E daí, esse nêutron que está no meio desses prótons vai servir para quê? Justamente para esses dois prótons não se repelirem. Então, os nêutrons, nesse caso, vão servir tipo como uma colinha, como uma barreira para gerar a estabilidade do átomo. Então, novamente, em elementos com número atômico superior a 20, a quantidade de nêutrons tem que ser maior do que a quantidade de prótons. Só que assim, essas duas regras de proporção que eu falei para vocês, só tem essas duas regras dessas duas proporções. São os únicos jeitos do elemento ficar estável com essas duas proporções, ou de 1 para 1, ou de 1,5 para 1, né? Que eu já expliquei para vocês. Mas quando o número de nêutrons excede tanto, tipo assim, fica uma coisa exorbitante, o que acontece é que o elemento vai ficar muito instável, né? Obviamente, e vai gerar o quê? Radioatividade. Porque esse elemento, o núcleo desse elemento vai buscar se estabilizar o máximo possível. Ele tá lá, super instabilizado, porque tem muito número de nêutrons, tem muita quantidade de nêutrons. Então, ele vai estar lá, super instável. O que ele vai fazer? Ele vai buscar estabilidade. E essa estabilidade que ele vai buscar é transmitindo radiação. Então, é por isso que existe a radiação. Além dos nêutrons e dos prótons, no átomo a gente também tem os elétrons, né? E também tem um outro elemento, se assim nós podemos chamar, que é o pósitron. E o que acontece? O elétron, ele emite a partícula beta, né? Ele emite radiação beta. E esse pósitron, ele também emite essa radiação beta. Só que o que exatamente é esse pósitron? Esse pósitron, ele é um próton que se converte em nêutron. Aí ele vira um pósitron e ele emite radiação beta igual o elétron. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença da fissão nuclear e da fusão nuclear. Começando pela fissão nuclear, né? O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear, ela ocorre quando um núcleo pesado, ele se divide em dois núcleos menores e emite uma grande, tipo assim, uma enorme, uma gigantesca quantidade de energia. A gente tem como exemplos, né, de fissão nuclear, a fissão do urânio 235 e do plutônio 259. Ela é uma reação em cadeia controlada em reatores nucleares. Exige uma massa crítica para a sustentação. Inclusive, uma curiosidade, né, fica aí para a curiosidade de vocês, as bombas nucleares que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, elas ocorreram por meio de fissão nuclear. Não foi fusão nuclear, foi fissão nuclear. Então fica aí a título de curiosidade. Já a fusão nuclear, acho que muita gente já associou, a fusão nuclear é o contrário da fissão nuclear, né? Então, enquanto a fissão, ela é um núcleo grande que se divide em dois núcleos menores e mais leves, a fusão nuclear são dois núcleos
mais leves e menores que se juntam e formam um núcleo só e que também vai liberar uma grande, uma enorme quantidade de energia. E nós temos como exemplo a fusão do deutério com o trítrio, gerando o hélio e um nêutron. E, a título de curiosidade também, a fusão nuclear, ela ocorre naturalmente no Sol, no nosso querido Sol, e também em estrelas. Em laboratório, existem temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius. Agora, algumas diferenças energéticas entre a fusão e a fissão é que a fusão, ela libera cerca de 3 a 4 vezes mais energia por unidade de massa do que a fissão, mas ambas convertem massa em energia, segundo a equação de Albert Einstein, em que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo ao quadrado, né? Que é essa belíssima fórmula que está passando aqui do lado. A fusão, ela gera menos resíduos radioativos de longa duração. Por isso que a fissão, ela que é usada em armas, em reatores e essas coisas, e a fusão não, né? Porque a fusão, ela gera menos resíduos radioativos. Que é justamente isso que eu vou falar agora, sobre as aplicações e os desafios. A fissão, ela é muito usada em usinas nucleares, né, por causa da energia elétrica, armas nucleares, propulsão naval e etc. Já a fusão, ela é mais utilizada para energia limpa do futuro, energia solar, estelar e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre transmutações naturais e artificiais, vou ler aqui para vocês. As transmutações naturais, elas ocorrem espontaneamente por decaimentos radioativos sem intervenção humana. Exemplos clássicos incluem a série do urânio-238 decaindo em tório-234, que é uma emissão alfa, e o carbono-14 decaindo em nitrogênio-14, por emissão beta. Esses processos seguem leis estatísticas com meia-vida características para cada isótopo, né? A gente sabe que cada isótopo tem o seu tempo de meia-vida diferente. Transmutações artificiais são induzidas pelo bombardeio de núcleos estáveis com partículas prótons, nêutrons, partículas alfa, em aceleradores de partículas ou reatores nucleares. Um exemplo notável é a produção do tecnécio 99 a partir do molibdênio 98 por captura de nêutrons, amplamente utilizado em medicina nuclear para diagnóstico por imagem. Mas enfim, eu falei, mas resumindo, em poucas palavras, sucintamente, o que é uma transmutação nuclear? Uma transmutação, blá, blá, blá. Mas enfim, eu falei, não falei foi nada, né? Porque, enfim, resumindo, com poucas palavras, sucintamente, da maneira mais simples do universo, o que é uma transmutação nuclear? Uma transmutação nuclear é você transformar um elemento químico em outro. Simples, acabou. É simplesmente isso. Isso que é uma transmutação nuclear, transformar um elemento em outro. E daí essa transmutação, ela tem diversas aplicações e diversas funções, que é justamente o que eu vou ler aqui para vocês agora, né? Então, algumas das aplicações das transmutações abrangem medicina nuclear, ou seja, produção de radioisótopos para diagnósticos, terapias, enfim. Na indústria, para controle de qualidade por irradiação, pesquisa científica pela síntese de elementos superpesados, como o organesson, acho que é assim que fala, enfim. A principal diferença entre transmutações naturais e artificiais reside no controle humano do processo e na possibilidade de produzir elementos inexistentes na natureza. Agora, falando um pouco sobre a lei de Soddy. O que é a lei de Soddy? Em qualquer reação nuclear, a soma dos números de massa e a soma dos números atômicos são conservados, ou seja, o total de núcleons, o que é os núcleons? São os prótons mais os nêutrons. Antes da reação, deve ser igual ao total depois da reação. Então, tem que se manter, gerando equilíbrio nas transformações nucleares. Como a lei de Soddy ela é uma lei puramente exata e que envolve muitos cálculos e muitos números, eu vou deixar passando para vocês o slide, porque fica melhor de vocês entenderem. Porque se eu ficar aqui falando, isso mais isso igual a isso e etc., vocês não vão entender. E eu não tenho um quadro para poder escrever e explicar. Então, eu vou deixar passando o slide com o enunciado tudo bonitinho, e daí vocês vão ler e vão tirar as próprias conclusões e vai dar certo. Então, vamos fazer um resumo e uma consideração final de tudo que eu saí falando igual uma doida aqui?
A estabilidade nuclear é determinada pela proporção nêutron e próton e pelas forças nucleares fortes. As equações nucleares obedecem à lei de Soddy, conservando o número de massa e o número atômico em todo o processo. A fissão divide núcleos pesados, liberando enorme energia, exemplo, o urânio-235, enquanto a fusão une núcleos leves com rendimento energético ainda maior. As transmutações naturais ou artificiais, elas permitem a produção de novos elementos com aplicações em medicina nuclear, indústria e pesquisa. A lei de Soddy é fundamental para balancear reações e prever produtos de decaimento. Para aprofundamento, recomenda-se o estudo da radioatividade, física nuclear e aplicações tecnológicas dos processos nucleares. Bom, basicamente esse foi o vídeo. Espero que não tenha ficado confuso e que tenha dado para todo mundo entender direitinho. Mas é isso, então muito obrigado por assistirem.